Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Donato, de Geografia, e hoje nós vamos ministrar aulas para o 8º e 9º ano, ciclo 4. Queridos, um assunto muito importante, extremamente relevante, que com certeza vocês escutam falar, é sobre os blocos econômicos, e um dos blocos econômicos mais importantes do mundo, sem sombra de dúvidas, foi o NAFTA. Notem, eu disse foi, porque hoje o NAFTA não mais existe. Mas e aí, professor, ele foi abandonado? Ele foi revisto? Ele mudou de nome? É isso que nós vamos tratar na aula de hoje, então fiquem atentos. A palavra NAFTA, olhem para o meu primeiro slide. A palavra NAFTA significa, claro, alguma coisa. E foi a composição, olhem as 3 bandeiras do Canadá, Estados Unidos da América, e a terceira bandeira é a bandeira do México. Olhem de verde também ao fundo, você percebe um mapa que inclui México, Estados Unidos e o Canadá. Mas antes, aluno, antes de nós trabalharmos o bloco econômico em si, é importante que a gente tenha uma introdução da economia desses países. Eu vou falar para vocês um pouquinho da economia dos Estados Unidos e da associação da história de integração da economia norte-americana com a economia canadense. E depois o México entra nessa associação. O NAFTA, ele surge inicialmente de uma aproximação do Canadá com os Estados Unidos. Na década de 80, esses 2 países começam a fazer acordos e se aproximar economicamente, até eles terem a ideia de colocar também o México no bloco. Tudo bem? Vamos pensar inicialmente a economia dos Estados Unidos. Olhem para essa imagem. O que eu queria que vocês percebessem é, na legenda, o cinturão. Nos Estados Unidos é muito trabalhada a ideia de cinturão. Cinturão do algodão, cinturão do leite, cinturão do milho, cinturão do trigo, cinturão industrial, cinturão de policulturas. Os Estados Unidos da América, ele vai ter forte produção, não somente industrial. É isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Notem, uma coisa, aluno, que eu queria que vocês percebessem claramente. Os Estados Unidos é um país industrializado, é um país com um agronegócio avançado, mas ele precisa de mercado consumidor. Se eu produzo muito, eu preciso de pessoas que comprem de mim esse produto. E outra, se eu produzo muito, eu preciso também de matéria-prima. Eu preciso de energia, eu preciso de mercado consumidor, eu preciso de matéria-prima e claro que se eu me associar com outros países, isso vai ser mais vantajoso para a minha economia. Os Estados Unidos, então, é desenvolvido economicamente no setor agropecuário e no setor industrial. Isso é importante que vocês saibam. De uma forma bem rápida, eu queria que vocês percebessem que a área industrial dos Estados Unidos, a área clássica industrial, a primeira área industrial nos Estados Unidos é a região Nordeste. Vocês vão já entender como a industrialização norte-americana vai ter a ver com o NAFTA. Os Estados Unidos se industrializa no seu Nordeste no final do século XVIII. Essa é uma industrialização que já tem um certo tempo, um certo amadurecimento. Os Estados Unidos visa, então, uma independência, uma autonomia frente aos países europeus e vai buscar os recursos onde? Quem, aluno, faz fronteira com os Estados Unidos, ali nessa região Nordeste? Qual é o país que está ao norte dos Estados Unidos, na região Nordeste? O Canadá. Então, já percebe aí a importância do vizinho canadense. Tudo bem?
Tudo tranquilo, só que o que começa a acontecer com o tempo? Você começa a perceber um aumento da mão de obra, os sindicatos, tudo isso acaba fazendo com que a indústria norte-americana daquela região busque outras regiões para eu conseguir o que a geografia chama de vantagens locacionais. Não entendi. Uma indústria, ela busca produzir com menos custo. Onde tiver menos custo, é para lá que essa indústria quer ir. Os grandes empresários, as grandes corporações estão constantemente fazendo avaliação de custos. Então, começou a encarecer a produção industrial naquela região. Então, os Estados Unidos vai acabar avançando para uma outra área. Olhem esse slide. Qual é a outra área que os Estados Unidos, a indústria norte-americana vai começar a investir? Na parte sul dos Estados Unidos, que é a parte mais quente dos Estados Unidos, porque está mais ao sul. Portanto, ela receberá um nome. Essa região mais ao sul, aluno, presta bastante atenção numa coisa. Nós vamos chamar de Cinturão do Sol. Cinturão do Sol porque a região, claro, mais ao sul, que recebe mais radiação solar, é a região mais quente, onde você tem praias como em Miami. Então, indústrias vão começar a se deslocar para a região sul dos Estados Unidos em busca de vantagens locacionais. Século XIX. Olha o slide que traz essas informações para a gente. Cinturão do Sol, século XIX. O que as indústrias estão buscando? Vantagens locacionais. Vai para lá, setor têxtil, e depois começa a se diversificar além do encontro de petróleo em estados como no Texas. E a indústria norte-americana depois expande para a região oeste. Região oeste. Olhem aí no mapa, justamente aquela indústria que estava na região leste, nordeste, agora ela vai para o sul e já no século XX ela vai para a região oeste. É interessante você perceber que, principalmente hoje, você tem nessa região indústria ligada à tecnologia. Você, aluno, já deve ter ouvido falar de Vale do Silício. A região que é um tecnopolo. Olhem esse conceito, tecnopolo. Um polo que produz tecnologia. O Vale do Silício, por que foi para lá, Donato? Por que foi para lá, professor? Foi para lá em busca de competitividade. Foi para lá em busca de produção de uma indústria mais competitiva frente ao mundo. Então vamos ver as informações da região oeste dos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, fica um aparato tecnológico na região que vai ser usada para a tecnologia chamada de tecnologias disruptivas, ou seja, uma tecnologia voltada para a inovação. E Donato, professor, eu não consigo entender o que é uma tecnologia disruptiva. Tecnologia disruptiva é aquela tecnologia que rompe. Você tinha antes uma tecnologia, agora ela não serve mais. Agora eu substituí. Vamos dar alguns exemplos? Há algum tempo atrás, nós íamos em lojas alugar fita cassete para assistir filmes em casa. Depois veio a tecnologia do DVD e ninguém mais usou a tecnologia da fita cassete. Isso é uma tecnologia disruptiva. Nós comprávamos antes CDs para ouvirmos nas nossas casas. Antes o disco, depois o CD, e hoje nós não temos mais praticamente essa tecnologia, porque tudo hoje está nas nuvens, nos apps. Então, isso que é tecnologia disruptiva. A maior parte da tecnologia disruptiva do mundo, inclusive, vem dessa região chamada de Vale do Silício. Olhem só quantas empresas possuem sede no famoso Vale do Silício, gente. Olhem só, todos os símbolos que vocês estão vendo, desde HP,
Netflix, Nintendo, todas essas marcas, assim como o Facebook, se não nasceram no Vale do Silício, é lá que possuem o seu tecnopolo. É lá que possuem a produção da sua tecnologia. Notem que são muitas do ramo da informática. Professor, por que Vale do Silício? Vale do Silício porque o silício era e é muito usado em chips, na microeletrônica, na eletrônica ligada à informática. E notem, voltando à imagem, que muitas empresas que lá estão são do setor da informática, como a Google, como a Apple, como a HP e por aí vai. Os Estados Unidos, então, produz nessa região uma área de grande tecnologia e, claro, que vai atrair também muitas pessoas. Na próxima imagem, no mapa que vocês estão vendo as grandes aglomerações urbanas nos Estados Unidos, onde se destaca claramente Nova York, a mancha urbana que vai de Boston a Washington, tá? Que nós inclusive chamamos de Boswash, que é justamente essa grande megalópole, e tem a Sansan na costa oeste, que vai de São Francisco até San Diego. Então, os Estados Unidos têm uma estrutura econômica muito pujante, como vocês notam. Mas, professor, e o Canadá? O Canadá é um vizinho norte-americano, cresceu como? Qual a associação entre as duas economias? Isso vocês precisam saber. O Canadá, observem no mapa, na imagem, e vocês notam que é o segundo maior país do mundo. Apesar de não ter uma população tão grande assim, são 35 milhões de habitantes, o Canadá tem um território gigantesco. Porém, a maior parte da população do Canadá, aluno, está na fronteira com os Estados Unidos, está na parte sul. Porque a população do Canadá está concentrada na parte sul, por causa do extremo frio da parte norte. Com a proximidade, inclusive, ao Polo Norte. É importante que vocês saibam também que o Canadá teve uma dupla colonização e o que gerou um país bilíngue. Fiquem atentos para que o Canadá é bilíngue por causa da sua colonização, tanto inglesa quanto colonização francesa. O Canadá tem muitos recursos naturais e aí você compreende a associação dele com os Estados Unidos. Olhem aí toda a riqueza natural do Canadá: petróleo, ouro, níquel, cobre. Então, nós acabamos falando, aluno, que a economia canadense ela é um pouco irmã, ela é uma economia irmã da economia norte-americana. Os dois países, eles crescem juntos industrialmente. Então, não há tanta discrepância econômica entre os dois países. Claro que não estamos dizendo que as economias são idênticas, mas elas têm um desenvolvimento econômico-social bem parecido. Então, vamos para a criação do que vai ser um bloco econômico entre os países, você sabe, o NAFTA. Olhe para o slide e notem o que significa NAFTA. NAFTA nada mais é do que a sigla de Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Aqui já tem uma dica extremamente importante, aluno. Norte-americano. 3 países fazem parte da América do Norte. Quais são, professor, os 3 países que fazem parte da América do Norte? Canadá, Estados Unidos da América e o México. Então, tiveram a ideia de chamar o México para compor o bloco econômico. A economia canadense já é muito associada à economia norte-americana. E a economia norte-americana, então, junto pensou,
vamos chamar mais um país para o bloco. No caso, o outro país norte-americano, que seria o México. Voltando ao slide, um acordo entre os Estados Unidos e o Canadá é assinado em 1988. Tá? E depois é assinado, de fato, o acordo que cria o NAFTA, mas que só vai vigorar em 1994. Eu sei, aluno, você pode estar se perguntando, como assim assinado em 92, vigorar em 94? Eles assinaram o tratado em 92, mas deram um tempo de 2 anos para que tudo fosse arrumado, para arrumar as casas, para conseguir realmente entrar num bloco econômico. A primeira coisa que você tem que compreender desse bloco econômico é que tem 2 países desenvolvidos e um país subdesenvolvido, que é o México. Então, não tiveram a intenção de criar um bloco econômico muito avançado, de criar um mercado comum com a livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços. O NAFTA já nasceu para ser um bloco econômico muito parcial, muito limitado, analisando a discrepância entre a economia do Canadá e Estados Unidos e a economia do vizinho México. Vamos falar um pouquinho do vizinho México agora. O México, vocês provavelmente estão se perguntando, tá, se o México é subdesenvolvido, por que eu vou colocar o México no bloco? Qual é a intenção dos Estados Unidos e do Canadá de colocar um país subdesenvolvido no bloco econômico? É bem simples. Lembra, lá no início da nossa aula, eu estava falando para vocês que a indústria norte-americana ela está buscando vantagens locacionais, ou seja, vantagens locais. Onde é que eu posso produzir mais barato? Onde é que eu posso ter uma mão de obra mais barata? Onde é que eu posso ter recursos naturais mais baratos e em abundância? E o principal, se eu puder poluir num outro país e não poluir o meu país, parece ser algo interessante. Então, a entrada do México no NAFTA, no que vai ser o NAFTA, se deve a, basicamente, suas riquezas naturais, se deve à mão de obra mais barata, se deve ao fato de que vai poluir no México, ou seja, vantagens produtivas, competitivas e locais. Então, o México já entra no bloco um tanto quanto consciente do seu papel. Mas, professor, você deve estar se perguntando, o que o México ganha com isso? Eu não estou vendo tanta vantagem assim. Se eu sou o México, eu ficaria preocupado ao entrar no bloco. E ele entrou forçado? Não, o México quis fazer parte do bloco. É porque é bem simples. O México é um país subdesenvolvido. Então, o que ele pensa? Eu vou ganhar empregos. Se eu vou ganhar indústrias, eu também vou ganhar empregos. Todo mundo, então, tem a sensação de que vai ganhar um pouco com o bloco econômico. Estados Unidos produzindo mais barato, o México ganhando empresas, o dinheiro circulando mais dentro do México. Muitas indústrias, observem esse mapa, muitas indústrias são construídas, são alocadas na fronteira do México com os Estados Unidos da América. Uma grande fronteira de mais de 3.000 quilômetros entre o México e os Estados Unidos. Essas indústrias, aluno, elas são chamadas... Notem uma coisa, antes de eu falar das indústrias, olhem essas torrezinhas que significa petróleo no México. O México tem petróleo, o México tem carvão, o México tem muito minério.
Mas eu queria que vocês pensassem comigo uma coisa. Essas indústrias que estão na fronteira do México com os Estados Unidos, elas ganharam um apelido. Elas ganharam o nome de indústrias maquiadoras ou indústrias maquiladoras. De maquiagem. São indústrias que estão produzindo para os Estados Unidos no México. Mas por que não produzir dentro dos Estados Unidos se é para os Estados Unidos? Repetindo, por causa das vantagens locais do México, vantagens locacionais. Eu estou produzindo mais barato, isso significa que vai aumentar a minha lucratividade ou vai diminuir a minha lucratividade? Minha lucratividade aumenta se eu pagar mais barato às pessoas. Começa também, gente, um círculo de insatisfação dentro do NAFTA. Estados Unidos começa a ficar insatisfeito e México começa a ficar insatisfeito. Professor, por que os dois começam a ficar insatisfeitos? Porque o México se sente explorado demais. Porque os Estados Unidos sente que, na verdade, está perdendo muitas empresas para o México. E o desemprego nos Estados Unidos começa a crescer. Os dois começam, então, a repensar. Será que o NAFTA está legal? Muitos mexicanos começam a entrar nos Estados Unidos via a fronteira. O que os mexicanos querem ao ir aos Estados Unidos? Querem melhores oportunidades. Não querem a exploração que é no México. Não querem a pobreza que é no México. Querem o estilo de vida dos Estados Unidos. O sonho americano que os Estados Unidos tanto plantou no mundo, divulgou no mundo. E o que os Estados Unidos, entra mais um problema aí, o problema imigratório. A xenofobia, o preconceito, a aversão ao migrante, ao latino e ao negro. Não à toa, hoje nós vivemos movimentos antirracistas. Significa que existe, então, e é latente esse racismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, começa a produzir, olhem na imagem, uma coisa que é um dos pontos de discussão no mundo atual, que é o muro na fronteira com o México. Os Estados Unidos da América está aumentando esse muro. Lembra, ainda há pouco eu disse a vocês que são 3.000 quilômetros de fronteira com os Estados Unidos. O presidente norte-americano que vocês estão vendo na imagem está na fronteira com o México. Nós estamos falando de Donald Trump. E ele tem como objetivo, ele tem, aluno, como projeto de campanha, como uma promessa, terminar o muro entre o México e os Estados Unidos. Claro, isso é um ponto de crítica muito forte no mundo atual. No mundo globalizado, no mundo que pensa mais os direitos humanos, a integração entre os seres humanos, parece ser contraditório você levantar um muro da forma como os Estados Unidos está levantando. Também mostra uma grave crise que o NAFTA vem passando. E, claro, essa ideia do fim dessa integração começa o NAFTA a se desgastar bastante. Muitos mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos. A discrepância das duas fronteiras é enorme, gente. Olhem o lado mexicano na sua esquerda e o lado norte-americano na sua direita. Começa a se concentrar um processo de favelização na fronteira com os Estados Unidos. E claro que os Estados Unidos cada vez mais vem controlando, vem tentando evitar a entrada de mexicanos no seu território. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores muros do mundo, que inclusive se estende para até regiões de praia, de litoral, como vocês estão observando aí. Então, essa
e outras problemáticas, queridos, fazem com que o NAFTA acabasse se tornando um problema. O NAFTA vai acabar. Donald Trump, quando entra no governo norte-americano, ele diz que o NAFTA é extremamente prejudicial para os Estados Unidos. Quer ver? Observem a notícia. Para Trump, NAFTA é uma catástrofe. Uma notícia de 2017. E o Donald Trump logo diz que há uma necessidade de um novo acordo. Vamos falar rapidinho desse novo acordo. O que o Donald Trump quer? E é engraçado porque vocês provavelmente já tenham ouvido falar que o Donald Trump é anti-globalização. Porque, na verdade, ele acaba burlando certas coisas. Na prática, nós chamamos dentro da geografia de globalitarismo. É um autoritarismo na globalização. O Donald Trump quer colocar as suas regras no NAFTA. Mas, na verdade, ele preferiu acabar com o NAFTA e criar um novo acordo. Agora, com regras que beneficiem mais os Estados Unidos. A principal crítica que o Donald Trump faz ao NAFTA se trata da perda de empregos para o México. De muitas empresas irem para o México para explorar a mão de obra mexicana. Mas, claro, quem é que perde empregos? Os Estados Unidos. Um outro ponto de crítica que os Estados Unidos faz ao NAFTA, você já sabe, é justamente a migração. É justamente o fluxo migratório. É justamente a crise imigratória mexicana para os Estados Unidos. O México também não estava muito satisfeito. Afinal de contas, não conseguiu aquele crescimento econômico que ele pensou que existiria. E ainda sofre com o preconceito dos Estados Unidos. Professor, o que vem depois do NAFTA? Eles substituíram o acordo, como vocês observam nesse slide, substituíram o acordo por outro. A primeira notícia diz: Trump abandona o nome NAFTA. Ele não quer mais o nome NAFTA. Eles assinaram um novo acordo em 2018 e agora eles criaram um acordo que tem um outro nome. Qual é o outro nome? USMCA. Professor, USMCA, o que é isso? US de Estados Unidos da América, M de México, CA de Canadá. Esse novo acordo, ele projeta, obviamente, a redução dessas problemáticas que o NAFTA outrora possuía. Mas é importante que vocês tenham em mente que esse novo acordo também não passa de uma zona de livre comércio. Mas agora revendo as taxas, revendo as tarifas entre os membros, revendo essa ideia da fuga de empresas para o México, da fuga de postos de trabalho para o México que o Donald Trump tanto critica. Vamos aguardar para ver se o novo acordo vai conseguir superar os problemas que o antigo NAFTA possuía. Querido aluno, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.